Vocês de Cerquilho e toda a região, ficar com dor ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato 15 997 6505 67. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Cerquilho. Pensamento pequeno gera as vendas pequenas. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo. Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu tenho um assunto muito legal, continuando da semana passada, né? Doenças femininas. E eu vou estar com quem? Lembra que eu falei que eu ia estar acompanhada? Dr. Paulo Cudo. Ele vai dar umas informações bem legais. Já já, roda a introdução. Então, meninas, voltando, eu disse para vocês a semana passada que eu ia fazer uma série de programas falando sobre algumas doenças femininas e eu ia ter uma pessoa especial que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito especial, que é o meu amigo, companheiro, Dr. Paulo Cudo. Tudo bem? Tudo bem, companheira Valéria? Tudo jóia. Tudo bem, a sua grande audiência da televisão. E, inclusive, é um tema muito polêmico, como a gente já tinha comentado um pouquinho antes. Pois é. Então, eu falei para vocês sobre a anatomia da mulher, como funciona. Veio a enfermeira Camila semana passada falando sobre o Papa Nicolau, falando sobre alguns exames que é necessário, que os postos fazem gratuitamente. Falei sobre um monte de coisa. E hoje nós vamos começar a falar o quê? Vamos cuidar da bonitinha. Falamos da bonitinha, falamos da mimosa, falamos de tudo. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre algumas doenças que dá para ser prevenida, tem como prevenir, então vamos cuidar, né? Com certeza. Para que não tenha problema, aquela coceirinha. Falei das coceirinhas, falei, é gostoso de vez em quando, mas não sempre, né, doutor? Então, sim, vamos falar sobre a mimosa. Conte-me pra mim, é legal. Vamos começar como... O que acontece na vulva, nos lábios, as doenças que podem prejudicar, que podem ser prevenidas? Vamos começar por aí, vamos começar de fora para dentro, né? Ok. Para dar uma, né? Vamos mostrar para a mulherada que ela precisa se cuidar, porque senão a coisa fica feia. E na realidade, a gente vai colocar em prática, se vocês lembrarem as orientações dos seus ginecologistas, geralmente a gente bate muito na tecla calça jeans, calcinha de lycra, né? E para complicar, também há uma moda feminina em relação a tirar toda a proteção da vulva e da vagina. Ai, que bom! Então, quando eu falo que o meu coração tá peludo, eu posso deixar. Ufa! Na realidade, hoje, de cada 10 mulheres que vão no consultório, pelo menos as 10 estão depiladas. É porque eu não vou no seu consultório. E é justamente isso. A pilificação é um meio de proteção. Da mesma maneira que nós temos os nossos pelos nasais, que servem como proteção também. E é justamente isso, comadre Valéria, que a gente fica intrigado hoje em relação a vários transtornos, principalmente quando vocês vão realizar a parte sexual. O sexo é para dar prazer, não é para dar dor. E hoje, a cada vez no consultório, nós vemos essas queixas, dor na relação sexual.
em consequência da dor na relação sexual, a falta de orgasmo feminino, uma das maiores queixas entre mulheres namoradas, mulheres noivas, mulheres casadas, a falta da sexualidade. Então, é uma matéria muito importante que você está nos deixando a nível para relatar, que o meio vaginal é muito diferente do Braulio, o membro masculino, do urologista. O membro masculino, ele é totalmente externo, é seco. O meio feminino é totalmente inverso, ele é interno e é quente e úmido. E para complicar, lembram da calça jeans, da calcinha de lycra? Todo mês, algumas pacientes ainda persistem na menstruação, todo mês vem o ciclo menstrual. Então imagine, mods, calcinha pequena, apertada e um jeans apertado por cima, abafando todo esse meio vaginal. Por isso que dá mais susceptibilidade a infecções vaginais, infecções uretrais, as infecções urinárias de repetição. Se vocês verem, a vagina fica bem no meio de duas fontes de infecção. Sai a urina e aqui sai as fezes. Por isso que é muito comum encontrarmos na vagina Escherichia coli, que é bactéria, praticamente a maioria das infecções de urina. E bactérias anais no meio vaginal. Então, hoje vamos tentar explicar que há um diagnóstico, um tratamento para cada complicação de vocês, inclusive na área da companheira Valéria, que é o vaginismo, né? Totalmente diferente o tratamento do vaginismo do pompoarismo, né? Pompoarismo serve para relaxar a forçar a musculatura. E o vaginismo a gente faz o contrário, para relaxar a musculatura vaginal. Isso é interessante. E eu falei no programa passado sobre as contaminações também, como você deve se limpar, porque existe mesmo, as pessoas elas não se cuidam e a parte de higiene é muito importante, né? Então as pessoas elas realmente precisam ter um pouquinho mais de cuidado, porque fala de orgasmo, fala de relação, mas e os cuidados, a higiene, as doenças que podem ser transmitidas? Me diz uma coisa, doutor Paulo, eu não vou te chamar de doutor não, você é meu companheiro. Lógico. Me diz uma coisa, além do vaginismo, tem uma doença também que é vaginose, né? É uma doença causada por uma bactéria muito séria, que eu não lembro o nome, foi falado na semana passada, tá? Mas eu não lembro o nome da bactéria. Gardnerella vaginalis. Essa daí mesmo. Que deixa um odor fétido. Característico de cheiro de peixe, bacalhau, como é muito comentado, viu? né? Então, toma cuidado, viu? Bacalhau, o cheiro de bacalhau nem sempre é normal, precisa cuidar. E a nossa área está muito preocupada, companheira Valéria, justamente por causa disso, né? Em relação ao meio vaginal, hoje, vamos colocar como causas a iniciação sexual cada vez mais precoce e nada contra, mas o fato de ficar tendo múltiplos parceiros sexuais. Pois é, né? Isso é um problema muito sério. Já foi constatado em banheiras de motel. Depois de 6 horas, fizeram um swab na banheira de motel e ainda encontraram tricomonas vaginais. Ou seja, superficialmente essas banheiras de motéis estão teoricamente limpas, inclusive até com aquela faixa detetizado, né? Mas na prática a gente não vê muito isso. Então, a Gardnerella vaginalis é um dos transtornos hoje, uma das 3 principais infecções vaginais que é muito recorrente, transmitida através do contato sexual. A Gardnerella vaginalis tem aquele grande problema. Ele é um protozoário que tem um flagelo, um rabinho no final. E ele é altamente móvel. Então não pense que a Gardnerella vaginalis vai ficar só no meio vaginal. Da vagina, ela vai percorrer o caminho do canal vaginal. É que nem o tricomoniase. Isso. O tricomonas também tem, né? Ele também tem flagelo. Isso. Só que é vários, né? E toda a bactéria da vagina percorre
percorre o meio do canal vaginal, sobe para o útero, vai para a trompa e vai para o ovário. Então, a bactéria entra no meio externo, só que entra também a dor pélvica. Ela pega todo o órgão reprodutor interno, vagina, colo do útero, trompa e ovário, e dá uma infecção generalizada. Ah, legal que você falou sobre sobre a infecção da parte pélvica. Tem aquela doença que chama DIP, né? É doença inflamatória pélvica. E o que causa essa? Tem várias. A mulher é muito estranha no ponto de vista médico, né? Se vocês perceberem, a parte orgânica interna e a parte externa é uma porta de entrada aberta. Ah, lembra que eu falei sobre isso também? Então, é diferente do homem. O homem, através do prepúcio, ele tem uma capa que protege a entrada. A mulher não, é totalmente aberta. E lembrando, tirando-se também os meios de proteção, que são os pelos pubianos. Então, essa doença inflamatória pélvica, por incrível que pareça, são aquelas pacientes que sempre têm dor pélvica. Tem dor para andar, tem dor para ter relação, tem dor para fazer esporte, tem dor para tudo, né? E é justamente isso que nós queremos dizer. Elas chegam a fazer seguidamente ultrassons, só que o ultrassom vai dar normal, que o ultrassom pega coisas grandes, miomas, tumores, cistos. Bactéria não dá para ser vista ao ultrassom, bactéria inclusive não dá para ser vista a olho nu, né? Foi-se a época em que os ginecologistas tratavam as pacientes pelos seus sintomas. Tá coçando é candidíase, tá ardendo é gardnerella e assim por diante. Hoje existe uma infecção mista, em que algumas pacientes contêm 2 ou 3 bactérias na vagina. Nossa. E elas estão com sintomas só de coceira e tratando persistentemente só como candidíase vaginal. E essas bactérias, elas podem causar, como você falou, infecção urinária por recorrência, pode dar um problema sério, né? Exatamente. Pode dar problema sério. Gente, o assunto é assim muito extenso, tem muita coisa importante, tem muita coisa, mas no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Um minutinho só. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Cerquilho. Vocês de Cerquilho e toda a região, fica com dor, ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato 15 997 6505 67. Pensamento pequeno gera as vendas pequenas. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo. Então, meninas, voltando ao nosso assunto maravilhoso, nesse bloco eu deixei algumas coisas especiais, certo? Doutor Paulo. Chamei até de doutor para ficar mais assim, né? Vamos falar sobre o famoso ímen. Ímen. Meninas, ímen não dói, tá? Aguarda que ele vai falar, olha, ele vai falar tudo. Explica pra gente, porque eu expliquei, quando eu falei sobre a anatomia da mulher, eu expliquei o que é o ímen, para que ele serve e tudo. Mas nada como um especialista, doutor no assunto, para poder falar sobre isso também. Explica pra gente, qual é a função dessa membrana maravilhosa que todo mundo ama? Então, na realidade, há muito tempo atrás, o ímen estava muito relacionado à virgindade, que era imperiosa a mulher, a menina casar virgem.
E por grande... Um motivo muito engraçado é que hoje muitas mulheres casadas estão solicitando a cirurgia de refazer o ímen. Pois eu ia falar isso para você, mas que mulherada tem o que na cabeça dela? Elas, somente uma que era para dizer ao marido que era virgem. Mas a grande maioria são casais, casados há muito tempo, é mais a nível de uma comemoração de 10, 15 anos de casado, mais uma fantasia que eles têm, né? Então hoje há cirurgias que nós fazemos para voltar o ímen para durante a próxima penetração houver o sangramento. Posso falar uma coisa? No sexy shopping, não precisa fazer cirurgia não, no sexy shopping tem um apetrechinho que serve, tem a mesma função, gente, não precisa gastar dinheiro com isso, gasta dinheiro com coisa mais gostosa. E vocês, as meninas virgens, né, elas estão muito preocupadas durante a primeira relação, que colocou na cabeça que a primeira relação dói, que romper o ímen dói. O ímen nada mais é do que uma membrana, né? Vai sangrar porque tem a vascularização, mas o ímen não tem inervação, né? O que dói é semelhante ao vaginismo, pode ser a tensão no ato na primeira relação, não sentir que seja o momento exato da primeira relação, ou então um namoro de início muito precoce em que o namorado já pede a relação sexual e ela não está preparada no momento. Então o que dói é aquela tensão no canal vaginal e coincidentemente a menina é virgem e o rompimento do ímen. Mas se você estiver, por outro lado, totalmente confiando no parceiro, totalmente sabendo que é o momento exato, a primeira relação ela é indolor, né? Lembra que a musculatura de vocês vaginal entra um pênis e sai um bebê de 3,5 kg. O músculo da vagina é muito forte, é muito potente. Se ela sentir uma certa ansiedade durante a penetração no ato sexual, óbvio que vai sentir dor, né? Então realmente a primeira relação não é para doer. O ímen é inervado, o rompimento do ímen não dói. Então, gente, deixa eu só falar uma coisa, meninos, tá? Se a menina não sentir dor, não é porque ela não é virgem, tá? É por causa que você trabalhou direitinho. Isso. Né? Você fez do jeito certo. Teve todas as preliminares, ela confiou em você, então a lubrificação aumenta, há um relaxamento da musculatura, então fica tudo muito mais fácil. Porque, sabe, tem que tirar isso da cabeça. A dor não é normal. Eu sempre falo, dor não é normal. Se dói, tem alguma coisa que está errada. E essas preliminares são muito, muito bem ratificadas, companheira Valéria, porque hoje o tempo de preliminar está cada vez menor. Então, não dá nem chance da parceira ficar no momento excitado. Lembra que o tempo médio, na maioria das mulheres, o tempo de preliminar são em torno de 30 a 40 minutos. O homem é diferente, o homem consegue ficar excitado em segundos. A mulher precisa de um tempo maior. Por isso que nas palestras eu sempre comparo, o homem é o nosso fogão de cozinha, girou, acende. A mulher é o nosso fogão a lenha das nossas avós, né? Ou que precisa de um tempo maior. De 1990, né? Acho que os primeiros carros a álcool que demoravam para esquentar. A mulher demora. E quando nós falamos de carícias preliminares, não é só o tato. A mulher gosta muito de sentimento, gosta muito de ouvir, carinho, carícias, ou seja, não é só o tato na mimosa. E tem outra coisa também, né? Não adianta nada você pegar e tratar mal a mulher o dia inteiro, porque esqueça, a perna vai ficar fechada. Ou se não, se abrir, vai ser só para evitar encheção de saco. Só que cuidado, que isso daí pode ser considerado estupro. Então tem que tomar cuidado com isso também. Isso é perfeito que você falou, porque na realidade a mulher faz sexo com sentimento, né? Então se a mulher está magoada, está estressada, está chateada, ela também não vai conseguir fazer um sexo legal. O homem é diferente, o homem pode estar estressado, mas ele consegue desligar, ligar a cabeça de baixo e ter a relação. A mulher já é mais emoção na parte sexual. Mas é isso aí, uma coisa que eu acho muito interessante de falar também, que eu já comentei sobre o Papa Nicolau, né?
que apesar de que a mulherada, graças a Deus, ela está se conscientizando, está vendo que precisa mesmo, que não é só câncer de mama, tem câncer de colo de útero, que é muito sério também, né? Fora as outras, porque pelo Papa Nicolau não é só o câncer de colo de útero, mas tem outras doenças, tem as bactérias, tem as células epiteliais, que elas estão, a deformidade, tem um monte de coisa, né? Me fala um pouquinho sobre o colo do útero, sobre essa região mais interna da vagina, onde fica armazenado. Descobri que existe um ponto A perto daquele lugar ali, então eu acho... A sexualidade é famoso ponto G também. É, né? O ponto G. Mas eu tenho umas reticências entre esse ponto G, porque ponto G é a inervação do clitóris. Na minha concepção, é a inervação do clitóris, que eu adoro falar sobre clitóris, né? Vocês já perceberam sobre isso, que vai, porque é muito lindo isso, é muito lindo. E as pacientes com problemas de sexualidade, se nós perguntarmos, muita gente por receio, por medo, por vergonha, elas não sabem aonde é o clitóris da própria paciente. Pois é, não Por isso sabe. que o processo de masturbação é importante para também o autoconhecimento do corpo, né? Em relação ao Papa Nicolau, não é que está aumentando muito o número de câncer de colo de útero, é que vocês, mulheres, estão realizando anualmente cada vez mais o exame de Papa Nicolau. Se muitas mulheres começam a fazer habitualmente, que é por bem de vocês, óbvio que a margem de crescimento de câncer, o diagnóstico também é maior, né? Só que hoje o diagnóstico de câncer, quando é muito precoce, né, o tratamento é 100%. O duro, quando nós pegamos aquelas pacientes que não colhem Papa há anos, já pegam Papa Nicolau, uma classificação muito adiantada, que já vai infiltrando para o útero, para a trompa, para os ossos, né? Mas o Papa Nicolau é um exame muito fácil de ser realizado, tecnicamente é fácil. Posto de saúde colhe Papa Nicolau de rotina, e é um exame a nível de laboratório, se for particular, um exame não muito oneroso. Por isso que o Papa Nicolau é muito importante. É o que a companheira Valéria falou, nós pegamos vírus, protozoários e bactérias também no Papa Nicolau, que dá para se tratar, inclusive, com o resultado do Papa normal, mas presença de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Aí nós fazemos o tratamento da paciente e do parceiro. Falando nisso tudo, eu vou entrar num assunto que não estava meio que no esquema, tá? Mas eu tô sem papel, né? Você gosta de improviso, né? Vamos dar uma improvisada. Eu não sabia do tema de hoje, né? A gente só tinha comentado assim meio que por cima, né? Eu não ia falar sobre outra coisa, tinha que ser sobre bonitinha, né? Mas falam muito da vacina de HPV. Seria interessante aproveitar, já que a gente vai falar sobre falou sobre colo de útero, sobre vagina, tudo. Foi falado a semana passada pela enfermeira Camila sobre a vacinação de HPV, tanto em meninas como em meninos. Fala um pouquinho sobre essa vacina, fala um pouquinho da importância, porque... Sabe, está cada vez mais difícil as pessoas irem se vacinar, não só esse tipo de vacinação, várias vacinas, vai ter uma vacinação da polio também, tem um monte de vacina que está vindo, que está tendo que voltar porque aumentaram o número de doenças. Em alguns casos sérios, outros menos, mas vai ter que ter vai ter que voltar as campanhas, uma coisa um pouco mais assim, acentuada. E eu sei que a vacina de HPV é muito importante. Explica pra gente, doutor. Fala pra mim. Pouca gente sabe, a vacina que nós preconizamos para HPV não é só para também evitar o vírus de HPV. Só para você ter uma ideia, de cada 10 meninas, 6 hoje estão com vírus de HPV e a maioria estão assintomáticas. O HPV é um vírus, pode ficar incubado dentro de vocês por quase 9 anos. Então é muito delicado, porque se uma paciente casa ou tem um relacionamento com um novo namorado, um novo parceiro, e no próximo Papa tem HPV, de cara ela pensa que é o atual parceiro. Não. Como o HPV tem um limiar de latência de 9 anos, pode ser aquele parceiro que ela teve há 9 anos atrás. Pois né? E a vacinação de HPV é também para preservar
câncer de pênis. O HPV dá câncer de pênis. E o HPV... tem que cuidar do bonitinho. Isso. Na época, o ex-jogador Zico, ele fez um movimento de campanha contra o câncer de pênis, só que não vingou. Homem não gosta muito de ir ao médico, homem não gosta muito de fazer exames. Só que hoje o tratamento para câncer de pênis é tirar o pênis. Eu acho que é mais fácil fazer o exame. Tomar vacina. E o HPV é precursor do câncer de colo de útero. Então, na realidade, quando nós pegamos um Papa Nicolau com células, com coilocitose, com vírus de HPV, o colega já está pensando daqui a algum tempo na frente. Hoje só é um HPV, e o Papa deu normal. Só que daqui a alguns anos, se não tratar esse HPV, o Papa vai começar a dar alterado. Já então, uma pré-câncer. Então no começo não aparece no Papa Nicolau? Não aparece. Há resultados que o Papa Nicolau dá classe 2, porém o laboratório coloca um memorando, coloca um alerta. Há células de coilocitose, ou seja, há células de vírus de HPV. Então, quando o colega começa a tratar esse HPV, porque uma vez com o HPV, tratar não quer dizer que vai sarar. Uma vez com o HPV, a paciente vai ter a vida inteira o HPV. O exemplo que eu dou é o herpes labial. Você deve conhecer alguma amiga, uma funcionária do seu escritório, da sua profissão, que de repente ela vem com aquelas bolinhas de herpes labial. Na semana seguinte, não tem mais, não quer dizer que ela curou. Não está se manifestando, está incubado. Na próxima vez que ela pegar uma gripe, tomar muito sol, baixar a imunidade, ela vai voltar no seu serviço com as lesões de herpes também. O HPV, como é vírus, é a mesma coisa. Quando nós tratamos, cauterizamos uma paciente com verrugas de HPV, nós orientamos, nós tiramos as lesões verrucosas, porém o HPV está incubado nela. Mais na frente, pode ser que manifesta novamente essas lesões virais. Você me fez uma pergunta, deixa eu aproveitar. Sabe aquelas feridinhas que acontecem no colo do útero que você tem que cauterizar? O que são? É alguma coisa específica ou pode ser várias coisas? As auxiliares de enfermagem, enfermeiras, sabem quando eu pego as pacientes no posto de saúde e elas comentam, eu já cauterizei há 3 anos atrás uma feridinha. Aí eu pergunto, que feridinha você cauterizou? Elas não sabem responder, né? Na realidade, a maioria dessas feridinhas hoje tem diagnóstico. Se hoje nós fazemos um tratamento invasivo como um eletrocautério, a paciente hoje sabe. Nós vamos cauterizar por HPV, nós vamos cauterizar por um NIC1, NIC2, uma lesão pré-cancerígena, mas a palavra feridinha era muito usada antigamente, quando o colega não tinha esses diagnósticos para hipótese diagnóstica, né? Então hoje, não é toda feridinha que precisa cauterizar. E agora, uma idosa. Muito pelo contrário. Foi muito bom, não é idosa a comparação. Não, eu tô falando porque se agora tem feridinha é uma coisa do passado. Gente. Não é coisa do passado, porque até hoje esse termo feridinha é muito usado entre os profissionais da nossa área. Por isso que quando uma paciente do posto chega lá para passar comigo, ela coloca, olha, você vai passar com o ginecologista porque eu vi uma feridinha. Eu já chamo a atenção dessa enfermeira. Por quê? O papo, temos que aguardar o estado do papo. O papo pode dar benigno, e a maioria dá. Só que quando coloca na cabeça, ainda hoje, em pleno ano 2019, você tem uma feridinha, ela chega ansiosa, 3, 4 cruzes comigo, né? Não é só feridinha, não. Qualquer coisa que você faz o Papa Nicolau, a enfermeira te chama, ou para dar uma pomada por algum problema, né? Ou por candidíase. Ela pega, isso já dá porque a gente sabe os motivos que o Papa Nicolau, para que serve o Papa Nicolau, né? Então elas já chegam, elas já falam, não é nada demais. Exatamente. Eu só preciso que você venha, porque eu tenho que fazer um receituário. Só. Porque elas sabem dessa aflição que a mulher tem. Porque a mulher, ela já é aflita por nascença. E daí ela vai pesquisar, né?
Ela vai pesquisar. Google. Né? O Google, o famoso Google. E daí acaba só atrapalhando, né? Porque deixa a gente assim meio que atrapalhado. É interessante tudo isso, por né? isso que o Papa Nicolau, ele engloba não só câncer, mas engloba uma série de problemas vaginais que podem ser diagnosticados ou principalmente podem ser tratados. Por isso que a vacinação do HPV é importante, né? Só que como toda a campanha de vacinação, inclusive do HPV, estava conversando com você há 2 anos atrás, pré-campanha de vacinação para HPV no município vizinho, nós tivemos que chamar a TV Tem, simplesmente para pegar o microfone e falar o seguinte: a vacina de HPV não dá câncer, porque se alastrou na cidade uma notícia que era pré-cancerígena. Não, pré-cancerígena é a doença do HPV. A vacina vai proteger os filhos de vocês. A grande maioria das meninas e meninos que fizeram uso da primeira dose não voltaram para fazer a segunda dose, por incrível que pareça. Porque são 2 doses. Tá? Por isso que toda a vacinação salva. Se vocês virem uma postagem, virem alguma coisa na rede social em relação à vacinação dá prejuízo à saúde, pode acreditar, é fake news. Pode acreditar que são grupos antivacinais que não estão preocupados com a saúde de vocês. Isso é muito sério, gente. Vacinação é muito importante. E nós temos de graça, gente. Isso que é de graça. De graça não. Vamos falar sério, né? Vamos falar o certo. Nós pagamos, né? Pagamos uma vida toda com os impostos, com tudo. E nada melhor do que você usufruir daquilo que você paga, né? Você tem todo esse direito, então vamos usar os nossos direitos. Não é só cobrar, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Se nós temos o direito de ir, nós temos que ir e fazer, com certeza. Né? E cuidar, cuidado. E como desculpas, nós ouvimos vários pacientes em relação a por que não fez, independente da campanha de vacinação, a vacinação para o seu filho. Elas alegam o horário. Mas os postos de saúde, em todas as campanhas, estendem o horário, inclusive para sábados. Pois é. Né? Aí elas falam, mas por que o posto não fica aberto até 7 horas da noite? Se o posto de saúde, que fecha às 5 ou 6 horas, só para vocês terem uma ideia, começar a aumentar 3 horinhas a mais, começar a atender até 8, 9 horas da noite, vai gerar, através da lei trabalhista, através dos encargos trabalhistas, vai gerar mais R$1 milhão para cada prefeito de vocês. E a saúde não está nesse ponto de, né, em termos de onerar mais ainda o prefeito. Por isso que é muito fácil culpar o prefeito em tudo. Mas lembra, o prefeito também está ligado na lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que eu falo, muitas pacientes falam, se o posto fechasse somente às 10 horas da noite, para ela é fácil, vem do trabalho, vem depois da novela das 8, que hoje a novela das 8 vai estar boa, mas a nível administrativo vai ser muito oneroso para o município. Por isso que em todas as campanhas, se você nem for rapidinho, a enfermeira vai lá para fazer a aplicação, inclusive alguns sábados que... É muito interessante. E os postos, eles estão trabalhando de uma forma assim, muito, sabe, pelo que eu tenho percebido, eu tenho contato, a gente sabe, o posto, ele faz aquilo que ele pode, né? Naquilo que é dado para ele, ele faz aquilo que ele pode. Né? Então, elas têm condição, como eu falei, as enfermeiras têm condição, o fisioterapeuta, atendente, eles fazem todo o trabalho deles, mas precisa ir, não adianta, né? E outra, não adianta ficar falando, vai ver como funciona, vai atrás, vai se informar, o que é a melhor coisa para você mudar o seu pensamento é informação. Nós temos que ter informação, nós temos que buscar informação. Não é só cair no colo a informação, você tem que buscar a informação muitas vezes, né? E informação correta, não é qualquer informação, é informação correta. Isso que nós falamos também, inclusive nas palestras, Valéria, sabe quando vocês, através das suas redes sociais, recebem uma informação e vocês começam a divulgar, compartilhar essa informação, né? É estranho porque quando nós colocamos uma coisa
é justa, correta, pouca gente compartilha. Não, isso não é divulgado. Mas uma informação errada, você vê lá 15, 20 compartilhamentos, né? Então, é um trabalho árduo, um trabalho diário contra esses fake news, contra essas pessoas que não vê vantagem nenhuma, inclusive em ajudar vocês. Pós-saúde, profissionais de saúde, enfermeira, médicos, estamos numa situação muito ruim. Os postos de saúde é o que você falou, nós estamos trabalhando no limite. Se o posto está funcionando, é pela consciência e pelo amor da profissão de cada profissional de saúde que estão no seu posto de saúde. Pois é, gente. Nossa, esse assunto daria para ficar falando, olha, o dia inteiro. Né? Eu ficaria conversando aqui muito tempo. Só que eu não posso, né? Porque eu tenho um tempo. Do diretor, né? Do diretor. Que tá lá atrás, né? Que tá lá atrás. Ai, que bom. Só dando sinal aqui pra gente, né? Que bom que, eu não tô sozinho e ele está vermelho, ele está rindo e vermelho. E não vai ter como tirar, porque se ele tirar, o Paulo vai chamar, vai falar assim, ué, meu amigo. Não, mas a gente entende. Mas é isso aí, gente. Paulo, eu quero te agradecer mais uma vez. Fala pra mim, como que se alguma menina, se alguma moça, se alguma mulher quiser ser atendido por você, aonde que ela pode te achar? Além dos hospitais da vida? Hospitais na região quase todos, né? A nível de posto de saúde, município, eu sou responsável hoje pelo pré-natal de alto risco do município de Tatuí, né? E a nível de consultório, depois a Valéria pode até falar para vocês em box aí. Mas então, o que eu acho legal é que quando a Valéria nos chama aqui, essa surpresa toda, ela não dá o tema certo para nós. E a gente vê que a Valéria, ela estuda muito, porque ela vem com as perguntas muito embasadas e com conteúdo. E é por isso que eu falo, Valéria, sempre a minha admiração e respeito a você. Você é um must. Ai, que legal, gente. Mas você pode ficar... Olha, pode já marcar na sua agenda, uma vez por mês, meninas, ele vai vir, vai falar sobre algum assunto importante, sobre alguma doença. E legal, mas o meu tempo acabou mesmo, Paulo. Obrigado de coração. Eu que agradeço toda essa oportunidade. Gente, obrigado muito obrigada pela audiência, é muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho. Pensamento pequeno gera as vendas pequenas. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo. Vocês de Cerquilho e toda a região. Fica com dor? Ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato 15 997 6505 67.